Olá, estamos aqui de volta para mais um módulo da nossa disciplina Equipamentos Hidráulicos e Hidrossanitários. Para mais esse módulo, hoje, de uma certa forma, dando quase que um fechamento a esse tema, né, professor? Praticamente, estamos no nosso oitavo módulo. Oitavo módulo. Então vamos ver o que nós temos para hoje. Olha, sem muitas novidades. Por quê? Na unidade 7, pela gama do assunto, nós hoje vamos fazer tipo uma revisão um pouco, mas bem pormenorizada, mas vamos adentrar um pouquinho sobre uma manutenção direta. Mas o tema da unidade 7, ele é bem vasto e serve como, eu diria que como um manual de atuação para cada um de nós. Então, nós abordamos sobre o que é uma manutenção, falamos sobre garantia do imóvel, como pode ser perdido a garantia, falamos um pouquinho até de normas que falam sobre garantia, como aumentar a durabilidade das instalações, programa de manutenção e como executar juntas e conexões, que hoje nós vamos tratar um pouquinho mais sobre essa questão dessas montagens, perfeito? Mas tivemos algumas informações e passamos também algumas ações que poderiam ser pesquisadas naquele manual, sobre o manual do instalador, né? Vocês chegaram a acessar? É um conteúdo riquíssimo. Mas o objetivo da nossa aula seria discutir a manutenção e a conservação das instalações dos equipamentos hidrossanitários. Quiséramos nós poder compartilhar de maneira assim, mais, não só o online, mas que nós interagirmos, né, professor Alan? Porque esse momento é de interação para nós entendermos a realidade de cada ambiente, para nós podermos aqui discutir de fato. Seria isso? Sim, com certeza. Mas, usando nossos recursos, né, professor? Vamos rever aqui um pouquinho sobre aquele pratique. Nós antes tínhamos a série Você Sabe? Agora nós temos, como já entramos na parte prática mesmo, por que não começar, professor Alan, com a série Pratique? Vamos lá, você então. Praticou, não é verdade? É. Tinha algumas ações no nosso material balizador, que é a apostila. Na sua escola, há o manual do proprietário. Conseguiram localizar esse documento, encontrar os projetos, mas no regimento escolar ou qualquer outro documento estão evidenciadas as atribuições, deveres e responsabilidades sobre o prédio escolar, suas instalações, equipamentos e materiais? Concorda que é necessário, como nós somos atuantes diretamente, mas a quem está essa responsabilidade? No organograma, na estrutura da instituição. É importante que tenha evidência essas ações, né, professor? Sim, realmente. Na verdade, toda e qualquer atividade deve estar esclarecida pelo organograma da escola. É lógico que em algumas situações, né, essa gestão administrativa às vezes não acontece. Isso. Né? Mas essa preocupação na criação, no caso, né, caso não exista, sim, é necessário. Inclusive, é um tema que pode ser trabalhado como proposta de trabalho final, de conclusão de curso, né, na conclusão do curso de vocês, para montar esse manual. Porque, de certa forma, não é algo complicado, mas é algo que você já tem conhecimento técnico, né, para poder desenvolver. Então, por exemplo, hoje, nas instalações sanitárias, quais seriam as boas práticas para você escrever lá no seu memorial, né, e colocar no seu, digamos assim, na construção desse manual do proprietário, o que você precisa fazer, né? Vamos supor, não apertar a torneira com muita força para não espanar a rosca. Se vê um gotejamento, já procurar diretamente a assistência técnica. Lembrando que assim, o manual ele serve para dar uma orientação e não, entre aspas, dizer como é que faz. Entendeu? Então, por exemplo... pistas, né, professor? De como fazer diante de uma situação. Exatamente, né? Exatamente. Porque o manual serve justamente para isso, para te dar uma luz de como faz para operar. Tanto é que quando você pega o manual de um veículo,
Ele está assim, até um certo ponto você pode executar, por exemplo, fazer engraxar um ponto, passar uma graxa, calibrar um pneu. Passou daquilo ali, leva na concessionária. Mesma coisa. Então passou de um ponto crítico, por exemplo, um vazamento grave, dá para perceber isso, procurar assistência técnica. Gente, e mais um detalhe com relação ao manual, não é que você vai procurar responsáveis para culpá-lo, não temos que ter essa visão. Os responsáveis é para você ter as pessoas diretas a quem procurar. E quem é que poderá ser acionado para que, imagine que se você é o técnico de infraestrutura, o ideal é que mesmo que você não vá colocar a mão diretamente, mas que você possa fazer os registros disso, né, professor? Exatamente. Fazer os registros de acompanhamento, porque como nós vimos no trabalho anterior, em disciplinas anteriores, dados estatísticos, qual que é a tendência? De repente nós podemos estar trabalhando, incentivando, apoiando a área didática, educacional mesmo, trazendo os usos e costumes, mas do levantamento de dados que nós estamos vendo no dia a dia da escola. Exatamente. Se você, por exemplo, parar para fazer uma anotação, pode ser num calendário mesmo, às vezes, quais são os dias que você acaba efetuando uma manutenção em determinado local, você pode ver a frequência com que isso está acontecendo. E se tiver numa frequência, pode ser assim dizer, inaceitável, ou seja, está tendo uma manutenção frequente do sistema, você pode entrar, digamos assim, com uma política educadora, né? Digamos assim, para poder coibir esse tipo de para que questão. Todos se sintam responsabilizados pelo prédio, não só uma pessoa, né, professor? Exatamente. Todos. Eu trago aqui como exemplo do bom uso. Eu estava, uma certa feita, numa viagem no sul e de repente, turista é sério. Ou visita, ou você está num lugar onde você não, ou talvez não volte. Mas normalmente é assim, as pessoas não têm aquele cuidado direto. Mas e os donos do lugar, eles sabem qual que é uma proposta. Eu fui advertido por uma senhora, professor, por uma senhora idosa, porque eu queria tirar foto de uma praça tão linda. Eu entro no canteiro. Ela me chamou educadamente e falou, moço, se todas as pessoas que viessem à nossa cidade fizessem o que o senhor fez, o que seria das nossas praças? Professor, isso veio como ela me confrontou, sim, mas me chamou a atenção por dois lados. Jamais eu faria aquilo novamente. Daria todo o cuidado para fazer, mas, no entanto, a preocupação daquela senhora com aquela praça, que era a beleza da cidade dela. Será que na escola todos não têm que ter essa responsabilidade? Essa preocupação de fazer o nosso ambiente, a nossa casa. Então isso é uma divisão de responsabilidade quando nós nos envolvemos com o cuidado. Seria isso, professor? Exatamente. E se nós registrarmos, tivermos como costume esses hábitos, nós atingiremos nosso objetivo. Que não é só consertar. Tem o desgaste natural. Aí nós entramos com a manutenção efetivamente. Exatamente. E quando foi realizada a última limpeza da caixa d'água da sua escola? Será que é anual, né, professor? Será que nós conseguimos fazer uma limpeza dessa anual? E olha como o professor Ara levantou muito bem no nossa aula anterior. A condição da água pela origem, né, professor? Sim. Há uma tendência a todo ano fazermos essa limpeza, né? Ou até mesmo, né, em períodos menores de 6 meses. 6 meses. Vai depender muito de como está a situação da caixa d'água. Porque como a origem normalmente é de poço, né, o acúmulo de sujeira é muito maior. De uma época para outra, o poço pode piorar, né, assim, dramaticamente. Então você precisa estar sempre observando em toda limpeza, que seja anual, por exemplo, se o acúmulo de sujeira está aumentando ou diminuindo. Se ele está aumentando, então a necessidade de diminuir, de aumentar a frequência, aumentar a frequência de limpeza é de suma importância. Então veja que não só provavelmente montar o plano da limpeza, falar, nós vamos limpar de ano em ano, mas interessante, né, professor, fazer o plano de visita à caixa d'água, de inspeção. Sim. De inspeção para ver as condições que está. Então, ali nós vamos ter que ter
uma condição que cada um analisa o seu caso em particular, mas buscar uma condição de olhar como é que está o estado da sua instalação, principalmente nesse momento da caixa d'água. E como está o funcionamento da válvula ou da caixa de descarga nos banheiros da escola em que você trabalha? Olha, o uso desses vasos é constante. Diria que, no mínimo, uma vez por dia, se nós temos 3 turnos, há uma tendência, não sei qual a taxa de verificação, nós não temos como controlar quantas vezes uma válvula dessa é acionada por dia. Então, e cada um, como o professor Alan falou da outra vez mesmo, ou seja, cada um tem a sua maneira de abrir, de fechar, de atarrachar, ou seja, nós temos que, na manutenção, e analisar, ou seja, analisar a condição da nossa instalação. E a válvula de descarga é um roubador, ou seja, ele incide diretamente num consumo, devido ao uso constante, tem essa vedação. Se tiver sujeira na caixa d'água, e se essa válvula for aquela válvula de pressão da parede, né, professor? Qualquer sujeirazinha que se tem, você pode dar um vazamento, se tiver um acúmulo de sujeira nela, né, professor? Sim. Sim, com certeza. A válvula é complicada porque entra naquele sistema, né? Se ela tiver algum defeito, ela vai deixar como se fosse aberta, como se fosse uma torneira aberta ali. Perfeito. O dia inteiro, né? O dia inteiro vazando. Imagina, por exemplo, isso multiplicado pela quantidade de equipamentos hidráulicos que você tem dentro da instituição. Então, a manutenção ou a preocupação, né, com esse sistema é fundamental. Isso tudo por quê? Para que nós venhamos reduzir a nossa manutenção. E a manutenção é o conjunto de atividades, vale bem frisar, conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional. Ou seja, conjunto de atividades. Então a manutenção não é somente, então, ir lá com a ferramenta na mão. Não é, professor? Tem aquele lado intelectual, o lado, dizemos assim, o intelecto, né, a parte, como é que nome nós daria, que dia nós poderíamos dar? Conhecimento. Conhecimento. Esta ação intelectual, onde todos estão envolvidos, ou seja, atentos ao bom andamento. Então, aí o técnico de infraestrutura é o que centraliza todas essas informações. E relata, mas não um relatório mensal para o diretor de como anda, como é que está o bom uso das instalações. Se isso começar a ser divulgado, todos começarão a ter mudar o comportamento, não é? Com certeza. Então, quando você vê num ambiente de trabalho, política da mesa limpa. No começo é tanto problema. A política da mesa limpa, saiu do expediente, guarda os seus papéis. Saiu, mesa limpa do estabelecimento. Você faz 6 meses de campanha. Depois de 6 meses virou costume, virou um hábito. Qualquer campanha no começo é educativa. Se nós assim o fizermos, esse é um plano de manutenção também. Educar, pô. Seria, né, professor? Sim. Ok? Mas nós, revendo, manutenção preventiva. A educação, nós poderíamos estar olhando que seria uma forma de prevenir algumas ações. Pelo bom uso, ou seja, verificação continuada a fim de prevenir desgastes. Então, o bom uso estaria numa manutenção preventiva. Mas quem faria essa manutenção preventiva? Todos os usuários. Todos, indistintamente, saberia bem como usar. Professor, quando empresta um carro para uma pessoa, para um outro motorista, não há sempre uma preocupação como é que ele vai dirigir o carro? Exatamente. Sempre quando está aos olhos do dono, a conversa é outra, né? Não é? Emprestar carro é uma coisa muito séria. Como é que aquela pessoa vai conduzir aquele... Porque é um patrimônio. Então, da mesma forma, será que nós, na nossa instalação, nos emprestar aquele equipamento, aquele instrumento, está nos cedido para o uso, para o momento, mas olha, eu me sinto como dono. E normalmente, toda pessoa que está no veículo do outro, ele cuida mais do veículo do que do dele mesmo, né? Sim. Tem que tomar aquele cuidado. Se nós levarmos isso para os nossos alunos, para todos os usuários, olha, nós vamos ver que a manutenção preventiva educacional vai surtir um efeito excelente. E essa estatística precisamos ser registradas, porque se você não tem um histórico anterior, como você vai saber o resultado da mudança? Sim. Não é? Então comece a registrar desde já. Passa um mês registrando.
E pensando em que ações poderiam ser feitas, manutenção preventiva através da educação. Educar o povo para o bom uso. Perfeito? Para que nós venhamos reduzir a manutenção corretiva. Olha, nós das instituições temos um recurso assim extremamente limitado, não, professor? Os recursos financeiros para os concertos, troca de equipamento, de material, ou em qualquer lugar. Mas nós podemos dizer que nossa instituição de ensino, os recursos são, nós temos que planejar de repente o que vai ser consumido no próximo ano. E os imprevistos? Esses imprevistos têm que ser evitados. Porque eu gostei dessa frase que está no site da Sabesp, naquele manual. Lembre-se, qualquer ganho financeiro para quem tem poucos recursos é muito. É muito. Para quem tem poucos recursos, qualquer ganho financeiro, nós vamos ganhar dinheiro? Não. Nós vamos ganhar deixando de gastar. Então é um ganho indireto. Exatamente. Tem até outra que eu acho muito interessante, que o verdadeiro rico não é aquele que tem muito, e sim aquele que precisa de pouco. Que precisa de pouco. Muito sábio. Então, assim, quando se trata da infraestrutura escolar, sabemos, né, dessa preocupação, né, com o quão pouco de recurso que sempre nos está disponível, né? Então a gente tem que, como nós ficamos limitados, a criatividade é que vai mostrar, né, a nossa eficiência. A criatividade vai mostrar a nossa eficiência. Quisermos passar isso para todas as nossas unidades, nossos polos, né, professor? Sim. Sejamos criativos. E nós vamos propor exatamente isso como um trabalho para apresentar que sugestões você dá. Use em grupo, vamos buscar essas alternativas e refletir sobre algo. Perfeito? Professor, tinha esses dias eu estava vendo um material e é interessante sobre uma campanha numa escola. Pasme vocês. Norte-americana, mas essa é a campanha que tinha proibido o uso de chiclete na escola. E os alunos um grupo de alunos começaram a pensar de que medida eles tomarem para preservar, que não podia usar o chiclete da sala. E todo mundo usava os chicletes. Uhum. Então, parece até então algo insignificante. Mas os alunos, um grupo de alunos, começaram a buscar uma técnica. Espera um pouquinho, estou falando do uso do chiclete para exemplificar um fato que às vezes nós pensamos que é insignificante, mas quando nós trazemos os alunos para pensar em ação da prática do dia a dia deles, você vai ver a contribuição que você vai receber. Assim como esse grupo de pesquisa, chiclete, por que o chiclete? Quem que nunca viu chiclete colado num lugar, embaixo da carteira, embaixo da mesa ou em qualquer ponto? Ué, aluno é aluno. Então, isso dá uma manutenção? Dá, mas primeiro é higiênico. Mas e quantas ações higiênicas você pode ter no banheiro, que às vezes não é pela quantidade de água, e sim pelo bom uso. Então, vamos levar continuamente a práticas que nos levem né, a uma redução, uma redundância tão grande aí, não, professor? Como detectar vazamentos? Gente, esses vazamentos podem ser ocultos, né? Ou de repente nós só vamos ver a mancha, ocultos, ou pode ser visíveis, ocorre nas torneiras dos jardins. Agora, é interessante, o manual, eu estou colocando Sabesp, porque é uma companhia estatal de saneamento. Nós temos outras em cada estado. Você pode procurar do Paraná, tem a Sanepar. Eu procurei no estado, outro do Amazonas, de Rondônia. Procure sempre nesses sites ligados à companhia de saneamento, porque eles têm a preocupação, eles não têm a preocupação de vender água. Eles é um serviço de utilidade pública. Agora, a educação, porque o custo do tratamento de água, ele é alto. Então, se nós desperdiçarmos lá na frente, nós estamos desperdiçando que tipo de água, professor? A água que já foi tratada. A água que teve um custo para extrair, para puxar, para bombear. Depois nós estamos desperdiçando a água que teve um custo de processamento. Não é essa a nossa intenção. Vender isso, tornar isso como um produto comercializável. Mas, diante de qualquer mancha, ou seja, tem um vazamento. Agora, um detalhe interessante.
Por exemplo, tem aqueles visíveis, nós vemos uma mancha. E os não visíveis? Será que na nossa instalação nós estamos preparados para ver estes vazamentos, ou seja, que não aparece, que estão aqui subterrâneo? Por exemplo, se nós temos tubulação que vai para o canteiro, que vai para os jardins, como detectar que tem um vazamento numa tubulação dessa? Interessante é que tem um teste que se chama teste de estanqueidade, ou de pressurização, ou um teste hidrostático. Eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito, porque tem vídeos no site da Companhia de Saneamento, tem material nos links aí de vídeos disponíveis, quanta matéria que pode nos direcionar a essas ações. Mas o teste de estanqueidade é um que você usa para ver se tem, por exemplo, algum vazamento em algum lugar. Mas como que você vai ver esse teste de estanqueidade? Se está tendo perda de pressão ou de vazão na tubulação. Lembra que nós tínhamos falado na aula anterior que é onde uma tubulação ela tem que suportar até 10 metros de coluna d'água? Seria mais ou menos isso, né, professor? Sim. Em situação normal. O que seria isto? Pegue uma mangueira, abre a torneira, dá um jato nela, vê qual que é a altura que aquela água atinge. Eu posso ver que é uma pressão que ela tem. É um método rude de se ver. Mas, de repente, você imagina o que é uma pressão para atingir a 10 metros. Então, se essa tubulação, se você fez o estanque, fechou, aquela tubulação vai ter que suportar aquela pressão. Você estrangula todas as torneiras, válvulas. Então pode ser que uma válvula de um banheiro tenha uma pressão de uma caixa d'água, tem uma coluna de água pressurizando, está fechada, ela começa a ter uma folga, um vazamento, uma sujeirinha, como ela não suporta aquele fechamento, aquela ação de estrangulamento para a passagem da água. Opa, essa que é a necessidade da manutenção. Porque toda a rede hidráulica, ela é pressurizada. Mas pressurizada externa, não. Normalmente, só o fato de uma caixa estar elevada, isso é por ação da gravidade, né, professor? Já dá uma pressão. Já dá uma pressão na tua rede. Se a tua rede, aonde foi feita a instalação, o processo de montagem, não foi feito adequadamente, então poderá ter um vazamento numa junta. Ou uma trinca. Normalmente em pátio, por que você tem que às vezes passar uma tubulação, um cuidado aonde passa caminhão, por exemplo? Por quê? Aquela pressão de um veículo pesado, ou carregado ou não, mas sobre aquela tubulação, com o tempo, essa força, ela se propaga. Até chegar na tubulação, não seria isso, professor? Sim. Aquela tubulação não vai suportar, por mais que esteja a 1 metro de fundura. 1 metro abaixo do solo, mas há uma pressão sobre ela. Se ela foi, ou o solo trabalhou e ela cedeu, vai forçar o desencaixe ou quebrar uma emenda. É um vazamento. E que nós temos que detectar isso. Por quê? Quantos anos você acha que a cada 20 anos nós vamos cavar tudo e fazer tudo novamente a instalação? Jamais, né, professor? Não se faz isso. Então, o ideal é que nós tenhamos uma instalação que perdure, mas periodicamente nós temos que estar verificando como é que está o estado dela. Não é isso, professor? Exatamente. Olha aqui, um teste de vazamento visível. Aqui, no próprio site, você pode baixar um folheto a respeito disso. Vou ter até o link mostrar para vocês aqui. Mas olha, se você tem um medidor, olha uma ação interessante. Você vai usar um copo de vidro transparente para ver isso. Mas como que o copo vai medir? Olha só o detalhe. Eu tenho a torneira mais alta da casa, ou seja, aonde que vem a água da rua ou que sai da caixa d'água. No caso aqui nós vamos verificar saindo um cavalete. Eu fecho, pressurizo, mas qual que é a coluna mais alta? Imagine que eu tenho aqui alimentação que vai para a caixa d'água. Poderia, se eu tivesse uma torneira lá em cima, ótimo, seria o ideal. Mas eu tenho uma torneira qualquer. O que eu vou fazer? Fecho todas as outras torneiras,
Uma vez estrangulado todas as outras, fecha a boia, tudo e qualquer registro, e vou abrir somente uma torneira teste. Ao abrir uma torneira teste em algum momento, se tiver algum vazamento, pode ver que tem um desnível. Temos um desnível. Aqui um altura aqui é D. Aqui é H, né, professor? A altura é H. Essa H, quanto mais alta for ela, mais pressão ela teria. Então, nesse caso, nessa torneira teste, se você fechou todas elas, e se acontecer o seguinte, o nível da água desse copo baixou, se todas as torneiras estão fechadas, baixou por onde? Porque vai fazer aquela sucção, vai succionar o líquido que estava dentro do copo. Se ele baixou, com certeza está vazando em algum lugar. O ideal seria que nós tivéssemos, em cada instalação, instalar uma torneira, por exemplo, sai da caixa d'água. Se saiu da caixa d'água, de alguma maneira colocar uma torneira teste. Pensava eu nessa situação. Saindo da caixa d'água, como eu não tenho um cavalete lá fora, então eu tenho bomba que abastece, vai ser tudo pela caixa d'água, uma torneira teste. E nessa torneira teste, que está numa parte mais alta, na saída, dá um jeito de colocar uma torneira. Fecho todos os registros, tanto o anterior a essa caixa, a essa torneira, quanto todos os demais. Se eu colocar um recipiente com água, aonde, ou uma mangueira, ou qualquer, ou um balde, você quer ver um balde, se é de uma casa, põe um balde. Mas o interessante é que você vai avaliar o nível do líquido dentro daquele recipiente. Se porventura você fechou e aquele líquido começar a baixar, tem algum vazamento em algum lugar. Procure que você vai achar. Por quê? Se as torneiras estão fechadas, que é o local de consumo. Vazou por alguma junta. Ou por alguma emenda, alguma trinca. Muito simples, não, professor? Sim. Simples e prático. E prático. Agora, você acha que nós pensamos nisso nas instalações? Não pensamos. Eu vou começar a cuidar agora. Professor, o senhor como arquiteto vai começar a recomendar uma torneira teste? Essas questões a gente começa a avaliar até a nossa concepção de projeto, né, professor? Projetos, né? Sim, sim. São coisas às vezes tão simples e que passam batido, mas que faz toda a diferença na hora de fazer a operação, né, da edificação. Porque todos, em algum tempo, em algum lugar, terá um problema na instalação ou no esgoto. Sim. Terá ou não terá, professor? Sim, às vezes não na sua geração, né, mas na próxima... Alguém vai ter. Com certeza vai ter. Então, cabe nós hoje darmos condições, quando se elabora um projeto, ou de assegurar, olha o manual, assegurar sustentabilidade, que as gerações futuras terão uma instalação que ele poderá ter, usufruir dela por um bom tempo e sabendo o que fazer diante de algum problema. Isso é muito sábio, né? Sim. Então, simples, né, professor? Aqui nós vamos detectar um vazamento. Essa operação, eu coloquei aqui o endereço para vocês. Está no site da Sabesp. Isso aqui é o site institucional. Sabesp é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Aonde você vai ter, na linha serviços. Serviços, ele vai ter folhetos. Ele tem dicas e testes. E você acessa, inclusive, muito material. Aquele material, por exemplo, do manual está no site da Sabesp. Tá certo? Que eu acho vale a pena fazer uso deste material. Até para a concepção do seu manual. Porque tem dicas que você fica assim, maravilhado. Fala, gente, cada um da área tem que pesquisar no que é da área. Porque nós somos versáteis, temos tanta informação, mas aquele ali, para nós que somos da área, temos que ter assim como um material de consulta, assim, vamos dizer, a Bíblia mesmo para consulta, né? A Bíblia do instalador. Olha o nome. Né? Então, aqui está, esse manual sai também desse site, com todo respeito às demais. Mas é que nós tínhamos que focalizar em uma para pegar toda uma estratégia, porque São Paulo, pelo volume de água que é abastecido, que é tratado, que é fornecido, gente, tem que tomar alguma medida. Porque tudo em grandes proporções, você faz um teste na cidade, no local quando tem uma grande concentração. E com certeza os problemas são multiplicados por milhão, né? São quantos milhões de habitantes na cidade de São Paulo? Quase 20, né, professor? Então você imagina o que é abastecer esse cenário, esse ambiente. Está aqui o site, tenho acesso,
Perfeito? Voltamos ainda com o exemplo da simulação do cálculo de consumo na escola. Quiséramos nós que toda escola pudesse ter, na saída da caixa d'água, um medidor de vazão, um registro de consumo, um hidrômetro, para me registrar quanto nós estamos consumindo. Porque aí nós íamos ver como nós reduzimos o consumo. Mas vale uma dica, não é caro um hidrômetro, não é caro. Então, se nós fizermos esse requerimento e convencermos a instituição de que nós vamos apresentar essa redução, porque toda instituição pública tem que apresentar um plano de eficiência energética é redução não só de energia elétrica, eficiência energética é os insumos, com a água, por exemplo, quando estou gastando. Acho que vale a pena pensarmos nisso. E temos o material que nos direciona a medir, tal qual fomos falando na aula passada, com as tabelas, as leituras diárias, depois o consumo semanal e, por fim, o anual. Vamos falar um pouquinho ainda sobre como executar juntas e conexões em tubos hidrossanitários. Hoje é usual nós usarmos tubo de PVC, sem propaganda de fornecedor, sem propaganda de marca ou produto, né, professor? Mas o material PVC. PVC não é um fabricante, PVC é um produto, né? Então, é mais usual pela vida útil dele, é um material PVC, é reciclável, né? Então é sustentável, e com um detalhe, a instalação é super prática, super fácil. Temos aqui, primeiro, olha os materiais necessários, serra de ferro ou serrotes de dentes bem fininhos, bem pequenos, para serrar, aquela serrinha manual. Ou seja, os tubos devem ser cortados perpendicularmente. Imagine se eu tenho aqui um tubo, uma seção de um tubo. Eu tenho aqui, o que é perpendicular? É retinho. Ele não pode ser um tubo aonde, vamos dizer assim. Aqui, eu tenho aqui, será que eu consegui fazer uma perpendicular, professor? Vamos ver. Acho que está um pouco inclinado. Está um pouco inclinado, né? Está inclinado, vamos ver aqui. Ou seja, eu tenho que cortar reto e não assim. Se eu tornar chanfrado, você concorda que quando eu coloco a minha luva, deixa eu fazer a luva aqui com a... Quando eu vou colocar a emenda ou uma luva para conexão, você concorda que numa parte eu tenho uma área maior de contato, na outra menor. Poderá ser que aqui venha ter um vazamento, caso eu faça um teste e o carro seja pressurizado. Então, a conexão, ou seja, então eu corto reto, perpendicular, ou seja, retinho, porque eu tenho o maior aproveitamento da área de contato quando eu vou fazer a solda. Se eu cortei reto, eu vou ter toda uma área de contato em volta de toda a tubulação. Então, posso usar um esquadro ou então eu posso deixar numa régua mesmo, um anteparo, de maneira que se o cano é pequeno, ótimo. Mas se é um tubo de esgoto, da mesma forma nós vamos ter que emendar tubo. Então às vezes tem pedaços, corta, nós temos que tomar esse cuidado de ter a maior área de contato. O vazamento devido à má condição de soldagem. Por que é má condição de soldagem? Se nós fizermos isso, nós vamos evitar vazamento, insuficiência da área de vedação do anel de borracha, caso seja de esgoto, deslocamento do anel de borracha, isso quando for para o esgoto, que é acoplamento, porque o esgoto não tem tanta pressão, mas no entanto, toda e qualquer movimentação, a tubulação de esgoto, normalmente, ela tem, vamos ver só, dá licença, a tubulação de esgoto, eu chego lá, dificuldade de rosca ou de corte da rosca, caso o tubo seja roscado. Da mesma forma, se ele for rosca e eu precisei cortar, eu vou ter menos fio de rosca, vai dar vazamento. Aqui a solda, adesivo para PVC, qual que é o tipo de solda? Ela é basicamente um solvente pequena quantidade de resina, ou seja, a solda de PVC, quando você passa a solda PVC, ele provoca uma reação química e ele funde aquele PVC. Quando você coloca outra unidade, houve uma fusão. Por isso que uma solda bem feita,
se garante uma vida longa. Tá certo? A solda, quando aplicada na superfície dos tubos, dissolve uma pequena camada do PVC e ao encaixar nas duas portas ocorre a fusão das paredes. As pontas dos tubos a serem soldadas têm que estar no esquadro e chanfradas, como nós dizemos. Ou seja, se eu peguei uma tubulação, quando eu corto, ela fica reta e ela tem normalmente umas tem umas rebarbas. O que eu preciso fazer? Eu tenho que, o tubo corta, normalmente eu vou ter umas áreas que eu tenho que tirar essas rebarbas laterais. Opa, pera um pouquinho, acho que está tendo Então nós vamos ter alguns problemas laterais com rebarbas que tem ao longo do corte. Isso nós temos que tirar com uma lixa bem fininha. Aqui estão algumas ferramentas muito simples para ser usadas. Furadeira, fixação, chave inglesa, luvas, chaves, serrotes, alicates, que é o usual. Então imagina que nossos equipamentos não são nada complicados e de fácil utilização. Não é verdade? Agora, eu peço a vocês recomendações. Tira o brilho das paredes, das pontas a serem soldadas. Por quê? Quando você passa uma lixa fina, você tira exatamente o que? Aquela camada, aquele brilho, você vai impedir, talvez, da cola fazer a reação. Utilize uma solução limpadora, ou elimine com água e sabão mesmo, mas o ideal é sempre aplicar a solda, aquela cola, quando estiver seco. Aplicar solda, aplique com um pincel chato, aplique uma camada bem fina, encaixe perfeitamente a ponta, remova o excesso da solda. Perfeito? Tá aqui, esse manual da instalação hidráulica, também fornecido pela Sabesp, ele te dá, além das ferramentas, ele te mostra como instalar a válvula, te dá manutenção de válvula, regulagens que tem de peças. Deixo aqui colocado, tá lá na linha, lembra como você aquele endereço? Tá aqui, site da Sabesp, folhetos 2014, manual da instalação hidráulica. Esse material não é que é um complemento da nossa apostila. Nossa apostila é de fato um passo a passo. Esse aqui, os dois caminham juntos. Mantenha esse material sob sua guarda para consulta. Perfeito? Professor, alguma consideração? Acredito, né, que mais uma vez, né, passamos por várias questões relacionadas, né, aos equipamentos Sim. utilizados e como deve ser feita a execução do sistema hidráulico, Sim. né? E as possíveis questões quanto à sua manutenção. Acredito que já foi bem perpassado, né, na aula anterior e nessa. E agora sabemos de uma vez por todas, né, como funciona, né, esse sistema. Agora o interessante é que para manutenção propriamente dita, é necessário que você tenha conhecimento do produto que está instalado. Para o produto que está instalado, qual é o manual dele, ou o catálogo, com todas as características de cada válvula, cada caixa de descarga, cada torneira, e assim por diante. Você conhecendo o seu produto, aí você começa a tem pistas, você tem hoje no próprio material, no nosso também. Então, como se fazer um reparo em uma instalação? Mas de tudo isso, o que precisa? Disciplina. Porque a melhor ação que nós temos para reduzir o consumo é a disciplina. E nós vimos qual é a importância do consumo. Imagine que hoje a preocupação que se dá de um uso desenfreado da água. E não é um uso desenfreado. Não está faltando água, o que nós vamos fazer? Cava um poço. Dia você vê os noticiários, permanentemente, um problema, faltou água em tal lugar. Poço artesiano. Como vai suprir? Um poço artesiano. Suprir um poço artesiano. Lembra que nós temos que fazer um bom uso, e uma preocupação que nós não temos, é retornar. Será que nós estamos retornando essa água para o mesmo local? Nós estamos tirando o lençol freático de um ponto específico, mas nós estamos voltando naquele ponto, ou nas proximidades, abastecendo aquele reservatório? Não. Então isso poderá ser um problema para gerações futuras. Espero que nós tenhamos sensibilizado
para que nós não venhamos incorrer nos erros e deixar problema para os outros, né, professor? Exatamente. Alguma consideração mais? Não, ok. Muito obrigado, professor. Obrigado, É uma honra professor. dividir esse espaço contigo. Obrigado, Luiz. Até nosso próximo encontro. Até mais. Até mais. Olá, estamos de volta para esse nosso momento todo especial e aqui com muita propriedade, como nosso amigo professor Alan disse. Que momento é esse, né, professor? Esse momento que vocês invadem o nosso espaço. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, né, professor? Com certeza. Como é que está, por falar nisso, a invasão do nosso espaço aí pelos postes, professor? Olha, pessoal, vou até falar que eu acho que eles estão já entrando em ritmo de férias, estão um pouco tímidos aqui, mas temos alguma contribuição já, né? Olha! O pessoal já fez já respondeu a questão número 1. Vamos contribuir, pessoal. Estamos faltando aí outros, o Campus Guajará-Mirim, vamos contribuir, Ouro Preto do Oeste, né? Vários polos ainda não contribuíram. Vamos lá, gente, essa interação. Hoje nós colocamos algumas questões, tipo sugestões que vocês podem dar para nós. Porque esse estudo, ele merece ser, de acordo com cada instalação, analisado quais são as dicas, ou pega experiências de um ou de outro, mas o que nós podemos aplicar diretamente no nosso ambiente. Bom, bem, primeira questão nós colocamos, defina uma estratégia, isso em grupo, para reduzir o consumo de água na sua instituição. Faça em grupo e depois compartilhe. Qual estratégia nós poderíamos definir para redução de água na nossa instituição? Gente, e uma estratégia normalmente, professor, o que eu gosto da definição de meta. Uma estratégia a gente já vai pensar logo, quando fala estratégia, poderá estar inserido em meta. E o interessante é que meta, eu vi uma explicação, meta, mensurável, E de estratégica, T temporal e A atingível. Ou seja, vamos definir uma meta para redução do consumo, professor, ou seja, que meta? Nós queremos reduzir em 1.000 litros d'água mês. Será que é possível isso? É mensurável? É. É estratégico? Temos que definir qual é o plano estratégico. Preciso de uma estratégia para reduzir, eu tenho que ter um plano de redução de 1.000 litros mês. Eu tenho que ter alguma coisa, é mensurável? É. Eu tenho que medir esses 1.000 litros, então quantitativo. É estratégico? É. Que eu vou atender, o que é que eu vou fazer é o meu plano. Mas é estratégico? Sim. É temporal? É. Um mês. É atingível? Sim, eu consigo atingir. Então, essa definição de meta, eu acho interessante absorver e tentar implementar nas ações de manutenção. O que o senhor acha, professor? Realmente. Né? Eu acredito que, na verdade, todo plano que nós fazemos para fazer algum tipo de economia ou atingir um determinado objetivo, que no caso seria o quê? A sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Ela obrigatoriamente ela requer a necessidade de você estabelecer uma meta e cumprir elas, né? E cumprir. É lógico que as metas elas não premulgam que você vai atingir esse objetivo, mas que a sua intenção é tal, né? E corrige a rota, né, professor? Corrige a rota, caso... Se você não atingiu, corrige a rota. Né? Sim. Então, eles contribuíram com algo, professor, na primeira questão? Sim, vamos lá. Ó. Vamos voar lá para Espigão do Oeste, né? Espigão. E nossos colegas, né, sempre bem participativos, o Paulo, ele começou, né, na número 1, falando da seguinte forma. Primeiro, eu aposto na conscientização de todos, no uso da água. Depois é a verificação da rede, verificando as torneiras, as bacias sanitárias, a lavanderia e se não há canos com vazamento. Né? Então, acredito que o Paulo falou certo, né, na questão da conscientização.
né? Então, assim, você aposta, mas quais são as medidas que estão sendo tomadas dentro da instituição para que isso aconteça? Né? Então, precisa desenvolver essa política dentro da instituição para vocês mostrarem a preocupação quanto ao uso do recurso. Né? Que às vezes as pessoas que ali, né, até mesmo elas fazem ações, por exemplo, fecham a torneira, esse tipo de coisa, elas não têm noção da magnitude, né, do problema, né, que elas estão evitando ou que estão causando. Imagine que nós temos exatamente a abundância aqui da região, a fartura de água. Mas conversamos no momento quando nós iniciamos o módulo, que era a transposição, por exemplo, dos rios, da água da região que nós temos bem abastecida para a região com carência. Tu já imaginou essa dificuldade? E de certa forma, se nós estamos tirando a água do lençol freático, de alguma forma nós tínhamos que repor, né, professor? Tem que se pensar, gente. Agora, essa aí é uma situação macro de uma estratégia governamental, mas se nós tomarmos o nosso espaço como sendo, que ação que eu estou fazendo dentro dele? E esta ação nós começarmos a multiplicar, com certeza, em quantos anos atingiríamos o país? Exatamente. Bom, então, continuando na questão número 1, temos outra contribuição, sim, professor. O aluno Jorge, ele diz o seguinte: controlar as caixas de descarga e válvulas hidráulicas, sempre dando manutenção, evitando que pinga muita água. Mangueira de pátio furada, torneiras para a cozinha, com bico redutor de água. Procurar conscientizar alunos e funcionários para que evitem o desperdício. Então, mais uma vez, o aluno Jorge, ele fala sobre a questão da conscientização. Né? Então, já percebe-se de que precisa conscientizar. Ainda não existe, né, uma consciência coletiva de que existe a necessidade da economia. E, mais uma vez, vemos que existe também algumas questões que precisam ser ajustadas. Né? Ele fala aqui sobre a questão das descargas que vazam, né? Agora vamos voar aqui para Porto Velho, pertinho da gente, no Zona Norte. O aluno Osimar, ele fala da seguinte forma: as trocas das torneiras dos banheiros por torneiras com fechamento automático, tendo em vista que, após o uso, muitas pessoas deixam a torneira ligada, desperdiçando uma grande quantidade de água. Outra medida é o teste de vazamento para prevenir desperdício, causado por vazamento na tubulação. Então existem recursos também, né, alguns metais que tem o sistema de abertura e fechamento por pressão, né? Esse sistema é bastante utilizado para fazer economia de água também. Perfeito. Olha, no manual, inclusive, desse que nós fornecemos, tem várias dicas de materiais economizadores de água, torneira de fecho automático, até mesmo para o registro para chuveiro com fechamento automático, até para chuveiro, professor. Até para chuveiro. Até para chuveiro. Então você veja, na escola dificilmente você vai ter um banho, mas normalmente, se tiver banheiro de escola perto de quadra, é comum você ver banheiro, o chuveiro aberto direto, não fechando. Sim. Ou mal fechado. Então, às vezes não é o custo que está envolvido, mas sim o desperdício, tal qual você desperdiçar alimento quando tem alguém passando fome. Eu acho que tem que ser, para nós, tem que ser gritante tal qual. Né? A consciência de fazer o bom uso aqui, porque tem alguém em algum lugar precisando de água. Então, por que nós não vamos fazer bom uso dela aqui, ou seja, não ocasionar o desperdício? É uma cultura. E vale ressaltar que daqui 3 anos temos um desafio, né, professor? Sim. O Fórum Mundial da Água, não vamos nem colocar daqui, vamos falar assim, em 2018, o Brasil tem como sede o Fórum Mundial da Água. Então, tenhamos nós aqui realmente assim um trabalho feito para que possamos apresentar ao mundo ações que nós estamos preocupados sim. Temos em abundância, mas não queremos também assim fazer o mau uso não. Alguma outra colocação, professor? Não, da questão número 1, acredito que foram essas contribuições, né? Então vamos, pessoal, vamos contribuir aí, né? Os alunos do Zona Norte, do Espigão do Oeste contribuíram. Nós estamos aguardando vocês aí, né? Os outros polos podem, né, podem fazer suas sugestões.
Lembrando que isso é um tema, né, é um tema que se torna em evidência a cada dia, né? Cada dia. Inclusive, quando nós, né, assistimos filmes que falam sobre o futuro, né, a água sempre é o tema principal, né, onde a escassez dela é sempre evidente. Em caso de sobrevivência, como você vai fazer que só tem um copo de água? Como Sim, a questão Sério? é essa. Mas temos a questão número 2. Sim. Vamos para a questão número 2, então? Vamos. Então, na questão número 2, lá de Espigão, vamos voltar lá para Espigão, a Elisandra fala da seguinte forma: por meio da conscientização entre corpo docente, discentes e profissionais da educação, dessa forma, esse controle mensal deve se pautar no uso correto da água, nas torneiras e no momento da higienização da instituição escolar. Né, então, ela diz aí na questão número 2 sobre a questão das propostas de políticas para melhorar, né, essa situação. E ainda em Espigão, o Paulo, ele também faz uma contribuição. Ele diz o seguinte: ele acha que é a mesma resposta da questão número 1. Conscientização para um uso com responsabilidade, para fazer sempre uma revisão preventiva em toda a rede de água. No Porto Velho Centro, nós temos a questão número 2 também. Além da instituição de boia, eu acho que vem uma palavra trocada aqui, estimularia um tempo para que ligassem a bomba e incentivaria a redução do consumo de água. Acho que seria a questão da instalação de boia. Isso. De boia. Ele colocou instituição, mas instalação da boia. Tá? Aí na questão número 2 agora, vindo para Porto Velho, Zona Norte. O Osimar, ele diz o seguinte: sugestão seria contribuição de todos a evitar sujeira nas salas, além do normal, ou seja, manter as salas limpas, pois assim se gasta menos água na limpeza. Outra sugestão é a reutilização das águas dos lavatórios para a realização das limpezas e jardinagem. Olha aí. Então você já chega a outras contribuições, né, para poder promover essa economia. Outra sugestão que eu acredito que foi um colega aqui também falou, não lembro de qual polo, falou sobre a questão da utilização da água do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Né, que pode ser utilizada sem problema, sem prejuízo nenhum, né, numa limpeza de sala, por exemplo. A gente sabe que a gente vive numa região que é muito empoeirada, né, professor? Então a necessidade de fazer a lavagem das salas é imprescindível para que, inclusive, pessoas com problema respiratório, né, não venham a ser prejudicadas. Na nossa instituição, esses dias, quando me chamou a atenção, quando eu vejo lavando todas as paredes, aí eu olhei, de fato, ação nobre do pessoal fazendo toda a higienização, um prédio novo, mas lavando as paredes para manter realmente o estado visível, a aparência da escola. Por outro lado, você vê, será que nós tivéssemos tomado medidas anteriores? Que precisaria estar lavando aquelas paredes, imagina, é um consumo, quanto se gastou? Ninguém mediu, porque essa é que era o propósito nosso quando nós colocamos as duas questões. Primeiro, o Paulo tem razão, foi o Paulo que disse, né, professor, que a resposta seria praticamente a primeira, da primeira. Mas espera um pouquinho, eu tenho uma definição, agora eu não tenho como medir o quanto eu gastei. Então, como que eu vou assegurar que eu estou reduzindo? Tendo consciência de que a nossa política de uso está sendo aplicada. Sim. E que todos um monitorando o outro. Então, consequentemente, se eu não estou avaliando o quanto eu gastei, mas, no entanto, eu estou tendo a convicção de que, vamos dizer assim, né, a ISO 9000 tem uma ação que eu acho muito tremenda, que você faz. Você definiu um processo de, se eu vou avaliar uma certificação de uma instalação, ou de um processo, ou de uma atividade. ISO, né, aquela norma certificada, a norma que você diz assim, eu vou ter a certificação, gestão da qualidade. Isso. Então, será que o meu processo está sendo monitorado? Eu estou assegurando que está se cumprindo aquela determinação através de pesquisa, através de consulta, mas periodicamente você está fazendo uma verificação com as pessoas
para saber e levando em consideração, porque as pessoas não gostam de responder pesquisa, porque a pessoa não dá, porque adianta responder a pesquisa se ninguém vai fazer nada com a minha resposta. Então nós temos que dar credibilidade à colocação, à sugestão de qualquer pessoa. Quando ele tem consciência, seja qual for a sugestão que ele deu, alguém preocupou com a sugestão, ele com certeza ele vai te dar outra. Caixinha de sugestão. Por que caixinha de sugestão perde a credibilidade? Porque ninguém dá atenção para ela. Se coloca caixa de sugestão, mas você não coleta. E opa, de repente, você não precisa falar quem é a pessoa. A pessoa que deu a solução falou, olha, aquela ação foi analisada. Opa, a minha solução está sendo verificada. Às vezes não é nem o ego de estar evidenciado, recebendo placas, mas se for uma medida nobre, tem que ser evidenciado e divulgado. Campanha, pessoas que cuidam, amigo do meio ambiente, amigo da água. Então, essas campanhas educativas vale a pena, surte resultado e que merece considerar com mais carinho. Concorda, professor? Com certeza, com certeza. E você viu que todos foram unânimes em conscientizar? Sim. Já estamos vendo, né, que a percepção do espaço deles está aguçada, né? Está aguçada. Né? Então, olha só, na questão número 1 tivemos mais uma contribuição. Bom. Né? E foi em grupo, o aluno Eudes, a Cristiane e a Cibele. Ela diz o seguinte, ó, que a caixa d'água deve ter boia em posição adequada para não derramar. A torneira não podem vazar, caixa de descarga deve estar bem regulada, a lavagem do pátio com dias definidos, né, importantíssimo. Né? Política de uso. No período chuvoso, fazer depósito da água da chuva para lavagem de pátio e calçadas. Aproveitar a água dos ar-condicionados e ressaltando que é o tema do nosso estágio. Estamos fazendo reaproveitamento da água do ar-condicionado. Que maravilha. Legal, então o pessoal de Ouro Preto do Oeste que está fazendo a questão da reutilização da água do ar-condicionado. Como provavelmente esse equipamento é de uso comum dos nossos institutos, né? É importante que se faça, né, a divulgação desse trabalho, viu? Isso é uma mensagem para o aluno Eudes, Cristiane e Cibele, né? Divulguem, né, o trabalho de vocês quando tiver assim, concluído. E o interessante é que hoje tem uma política no momento, política sim, sobre as estratégias de inovação. E o que se fala muito bem, você não deixar para inovar quando você está com o problema. Vou voltar àquela palavra inicial, quando você começou a professor na tua palavra, a criatividade. Então, eu não esperar só ter o problema para procurar uma solução. É eu ter soluções que evite que eu venha ter problemas. Então, nessa ação que nós temos assim, eu tenho uma abundância de água, não tenho essa preocupação com a falta dela, mas, no entanto, que medidas que eu estou usando para que outros aprendam comigo e o que eu tenho sobrando, de alguma forma, se eu não estou vendo o caminho dela, mas em algum lugar alguém está fazendo uso. Tinha uma campanha antiga sim, foi veiculado por uma pessoa, foi o Betinho, que era o Betinho, tem uma campanha que ele falava, mostrou bem assim, tinha até uma propaganda que era do Beija-Flor para apagar o incêndio na floresta. Conhece essa história, professor? Sim. Então, todos chegaram ao Beija-Flor, o Beija-Flor tinha um incêndio na floresta, ele saía com a gotinha d'água, jogando uma gotinha d'água para apagar aquele incêndio. Aí, perguntaram, Beija-Flor, você acha que você vai apagar esse incêndio com essa gotinha d'água no seu bico? Ele falou, olha, se eu vou apagar eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Qual é a nossa parte, né, professor? Então vamos ser beija-flor no mínimo, né? Sim, com certeza. Cada gota que nós venhamos economizar, nós estamos contribuindo para apagar o incêndio da floresta. Porque a floresta está pegando fogo. Com certeza. Já é fato, né, professor? Sim. Já é fato. E você vai ver que, de repente, se é para agricultura, você viu pelo consumo que se dá de água para a agricultura, mas espera um pouquinho, eu estou irrigando, não é que nem que eu estou irrigando, eu preciso de água para fazer esse processo que vai, abastece, tira do lençol freático, evapora, ou se eu estou irrigando ou não, mas eu preciso de água para que o solo esteja úmido, para que eu tenha produção de alimentos, para a industrialização eu preciso de água. Então, como é que eu estou voltando para o nosso ciclo normal, ou seja, o ciclo renovável da nossa água? Vamos fazer a nossa parte, perfeito?
Professor, eu queria mostrar aqui com os alunos. Tem mais alguma posição? Sim, deixa eu só fazer um comentário aqui a última contribuição até o momento, que é da aluna Edileia, lá de Alta Floresta. Um abraço para vocês aí de Alta Floresta também. Então ela responde na questão número 2, falando o seguinte: falando da água, enquanto os governantes fará o Fórum da Água em 2018, enquanto isso a Igreja Católica vem fazendo uma conscientização do consumo de água, através de projetos com as comunidades eclesiais de base. Sim. Através de leituras bíblicas, utilizando o livro de Gênesis, que trata da criação, fazendo romarias e reflexões de como estão fazendo o consumo da água e o bom uso da natureza. Em agosto, a romaria será em Machadinho do Oeste, onde estão construindo algumas usinas e estão destruindo os rios que tem por lá. Todos estão convidados a participar. Bom, obrigado pelo convite. O convite da Edileia se estende aí a todos a todos que podem, né, quiserem fazer parte, né? E ela vê, né, ou seja, já é bíblico, ou seja, já é histórico, né, histórico e definido, né, que a questão do uso da água e o uso correto da natureza, né, deve ser mantido e preservado. Então você vê, nós estamos aqui, nós não estamos no deserto, você vê que a água é bíblico, porque você vê como que é a água no deserto. Sim, exatamente. Então, e há a vida, você vê que há o suplemento de um oásis no deserto. Agora, e esse manancial? E eu acho interessante essas campanhas comunitárias, porque essas campanhas comunitárias nós temos que ver qual é o saldo que elas nos deixam. Quando há um envolvimento, por exemplo, agora com instituições de ensino, independente de denominação, ou seja, de que forma, mas nós temos que, qual é a causa que nós temos que nos unir? Então nós temos que nos unir agora em prol da causa, que é o uso racional da água. O fato de nós termos, por exemplo, lá no interior, onde ela mostra essas ações das hidrelétricas, tem lugar que eu tomei conhecimento que há o desvio do leito do rio, professor. Sim. Houve o desvio do leito do rio. Espera um pouquinho, se esse leito passa normal, quem somos nós? Nós não somos da área. Mas as pessoas envolvidas da área que analisam essa questão e vê se nós estamos comprometendo o lençol freático ou não. Porque quando eu tenho um rio perene, um rio normal, é certeza porque aquela água não infiltra. Se eu jogar uma água onde não tem um leito no rio, a água infiltra. E por que no leito do rio a água não infiltra? Porque toda uma característica você vê, há todo um equilíbrio com relação ao solo, que de alguma forma há uma interação. Você vê aqui em São Paulo, construiu túnel abaixo do rio Tietê. Então você vê que o rio está num eixo, está numa faixa, mas será que esse rio, como é que está aquele solo? Quantos metros abaixo? Passaram. Então você consegue trabalhar e ver que ele incide de alguma maneira no meio ambiente. Né? Tá aqui, eu trouxe o manual, esse manual está no site, aquele site que eu direcionei a vocês, do Manual de Instalação Hidráulica. Nesse material, pretendo que nós consigamos aqui, olha aqui, nós vamos colocar as ferramentas, mas o interessante é que ele te dá toda uma instalação, o isométrico das instalações, caixa d'água, registro de gaveta, saída de água da caixa, abastecimento, válvula, boia, extravasor, aqui que é o ladrão da água, aqui você vê que ele pega o ladrão e para a limpeza da água, né? Que aqui é o tubo. Então, tem uma saída para abastecimento, não, saída aqui é normal para limpeza, né, professor? Isso. Para limpeza. Então, esse manual está no guia, baixem ele dá as dicas sobre o tipo de PVC, marca, como instalar, medidas, bitolas, instalações. Aqui, é aconselhável que você use, por exemplo, aqui os tipos de conexão, T, joelho, luva, tabela de equivalência em polegada e milímetro, que você vai comprar em milímetros, mas também tem a referência em polegada, como se armazenar, as ferramentas utilizadas. Você vê, nós falamos lá que era só daqueles principais, mas eu posso usar o metro para medir a distância, arco de serra, lima para desbastar, lixa
pano, lixa de pano, aquela para ferro, para tirar, tirar a rebarba quando você faz o corte, a estopa para limpeza, a solução limpadora, adesiva, cola e pincel. Maneira de instalar, todas as dicas, manuseios, passo a passo, como você faz uma montagem, uma solda, uma emenda de tubulação de PVC. Perfeito? Então, não só aqui, mas como você deve instalar registros e aparelhos. Aqui tem aquela dica que o professor falou exatamente o seguinte: uma instalação bem feita, você não precisa apertar, não é o torque, mas você tem que vedar, você tem que encaixar no ângulo certo as roscas, usando o veda-rosca, porque o veda-rosca é que vai impedir que haja passagem pelos fios da rosca da água, devido a uma pressão. Não precisa esforço, você vai ter, se encaixa, se avança até um certo momento, não precisa dar aquele, forçar no final, que você espana a rosca, destrói o elemento vedante. Então, são cuidados na hora da montagem, mas técnica de instalação, desde os tubos para o esgoto também, perfeito? Mas nós temos também o manual, o outro manual, que é onde fala instruções para instalação de equipamentos hidrossanitários. Você vê, eu tenho aqui todas as peças, válvulas, eu tenho maneira de regular as válvulas, ele nos mostra todos os detalhes. Então, gente, é um passo a passo, não cabe nós aqui. Olha aqui, como ele faz a explosão, ele mostra aqui o desenho, todo esquemático de uma válvula de descarga após a instalação, as regulagens, ele analisa passo a passo, item a item desse equipamento. Então, é um material rico, não é, professor? Exatamente. Vocês estão aí com um excelente material disponível para todos, né? A Sabesp, né, disponibiliza isso publicamente, então vocês podem fazer fazer as consultas necessárias que vocês precisarem. Perfeito? Meu muito obrigado, professor. Muito bom estar contigo. Você realmente nos complementa. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com o senhor, né, para ministrar essas aulas. E, né, é um prazer estar com vocês aí, alunos de todos os polos. Um abraço, né, e até a próxima aula. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado por vocês tão calorosamente nos receber, e nós temos aprendido, até mesmo com o silêncio de vocês, só de estar transmitindo esses conhecimentos. O nosso abraço.